Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 28 de outubro de 2023, o nosso sabadão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só ontem, graças a Deus, mais um bilhete batido, um momento abençoado. Só agradecer a quem confia no nosso trabalho. Jogo do Santos, a gente precisava de 2 gols. Jogo dos desesperados, sempre interessante para gols, como eu sempre falo para vocês. E o jogo do Leverkusen, diferença absurda de elencos. Leverkusen vem praticando um dos melhores futebols da Europa. Como falei para vocês, era jogo para goleada e não foi diferente. Leverkusen atropelou o Karabakh. Se você tá lucrando comigo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. E se você tá chegando agora no canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo palpites diariamente por aqui. Mas agora, já falei demais, sem mais enrolação, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia, pela Bundesliga 2, a gente tem o Hertha Berlim recebendo o Paderborn. Paderborn é o 8º colocado, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados, 17 gols sofridos, 15 pontos. Hertha 11º, 10 jogos, 4 vitórias e 6 derrotas, 19 gols marcados, 19 gols sofridos, 12 pontos. Sequência, Hertha, mais 2 gols e meio nas últimas 9, gol no primeiro tempo nas últimas 9 e ambas marcam sim nas últimas 4. Paderborn, ambas marcam sim nas últimas 8, gol no primeiro tempo nas últimas 6 e mais 2 gols e meio nas últimas 3. Então aqui duas equipes excelentes para gols, em momento interessantíssimo de gols. O que eu vou buscar nesse jogo é o mais de 2.0 gols asiáticos nessa partida. Show! Segundo jogo do dia, também pela Bundesliga 2, a gente tem o líder São Paulo recebendo o Karlsruhe. São Paulo é o líder, 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates, 20 gols marcados, 8 gols sofridos, 20 pontos. Karlsruhe é o 12º, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados, 16 gols sofridos e 12 pontos. Sequência, São Paulo, ambas marcam nas últimas 6 e mais 2 gols e meio nas últimas 5. O Karlsruhe, gol no primeiro tempo nas últimas 8 e mais de 1 gol e meio nas últimas 7. Confronto direto entre eles, interessantíssimo para gols. Nas últimas 4, em todas elas a gente teve pelo menos 2 gols na partida. Que eu vou trabalhar nesse jogo, assim como o jogo anterior do Hertha Berlim, mesmo cenário, gosto também do mais de 2.0 gols nessa partida. Show. Às 10h30 da manhã, a gente tem o Bayern de Munique recebendo o Darmstadt. Aqui é poupa-tempo, não tem muito o que inventar. Diferença absurda de elencos. Bayern jogando em casa muito forte. Darmstadt é um time que veio da segunda divisão, vem sofrendo gols com muita frequência do primeiro tempo. Não venceu em 8 das últimas 10 partidas. Então aqui não tem muito o que inventar. É Bayern de Munique para vencer já no primeiro tempo. Fechou? O mais 2 gols e meio também é interessante, porém a odd tá ridículo. Tá 1,17, o mais 2 gols e meio. Então o único mercado que tem pra gente trabalhar nesse jogo é o Bayern para vencer no primeiro tempo. Também às 10h30, pela Bundesliga, a gente tem o Stuttgart recebendo o Hoffenheim. Stuttgart fazendo um grande campeonato, vice-líder, 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, 25 gols marcados, 8 gols sofridos, 21 pontos. Hoffenheim é o 6º, 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas, 17 gols marcados, 14 gols sofridos, 15 pontos. Sequência, o Stuttgart venceu as últimas 6 partidas, mais 2 gols e meio em 9 e gol no primeiro tempo em 8. O Hoffenheim, gol no primeiro tempo nas últimas 9, mais 2 gols e meio nas últimas 3 e ambas marcam em 9. Então, duas equipes excelentes para gols. O Stuttgart vem fazendo um grande campeonato, porém o Hoffenheim também vem num bom momento. Então, vou preferir trabalhar o mercado de gols nessa partida. O que eu gosto nesse jogo é o mais de 2.25 gols asiáticos nesse jogo. Nesse caso, a gente precisa de 3 gols, porém com 2 gols a gente perde apenas metade do nosso investimento. Show! Também às 10h30, pela Bundesliga, a gente tem o Werder Bremen recebendo o Union Berlin. Que confronto dos desesperados, Werder 14º, 8 jogos, apenas 2 vitórias e 6 derrotas, 12 gols marcados, 18 gols sofridos, 6 pontos. Union 15º, 8 jogos, 2 vitórias e 6 derrotas, 11 gols marcados, 17 gols sofridos, 6 pontos. Sequência, Werder marcou 2 ou mais em 6 e sofreu gols em 9. Já o Union Berlin vem sofrendo gols nas últimas 10 e sofreu pelo menos 2 gols em 6 das últimas 10 partidas. Confronto direto entre eles é interessante para gols. Nos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 2 gols e o mercado está nos dando uma odd interessante por ser Bundesliga, mais de 1,30 em mais de 1 gol e meio em Bundesliga. Eu estou sempre dentro do mercado. Então, Werder Bremen e Union Berlin, eu vou buscar o mais de 1 gol e meio nessa partida. Show!
Às 11 horas, pela Premier League, a gente tem um poupa-tempo também. Arsenal contra Sheffield. Arsenal, um dos melhores times do campeonato. Sheffield, um dos grandes candidatos ao rebaixamento. Perdeu 9 dos últimos 10 jogos e sofreu gol no primeiro tempo nas últimas 5 partidas. Aqui, assim como o jogo do Bayern de Munique, não tem muito que a gente inventar. É Arsenal para vencer já no primeiro tempo. Show! Às 11 horas da manhã, pelo Campeonato Escocês, a gente tem o Birmingham recebendo o Celtic. Celtic, líder disparado em 9 jogos, são 8 vitórias e um empate. O Hibernian é o nono em 9 jogos, venceu apenas 2 partidas. Que não tem muito o que inventar, Celtic é o melhor time da Escócia, campeão toda a temporada, tá com um mod interessante. Eu vou buscar para esse jogo. Gosto do Celtic para vencer a partida. Se você quiser fazer uma entrada pré-live, dá para você buscar o handicap asiático -1 Celtic. E nesse caso, você precisa que ele vença por 2 gols, porém vencendo por 1 gol, o seu investimento é devolvido. Porém, eu vou esperar no ao vivo tentar pegar essa odd valorizada com odd mínima de 1,60 no Celtic para vencer. Show! Às 11 da manhã, pela segunda divisão da Inglaterra, a gente tem o Ipswich recebendo o Plymouth. Ipswich, vice-líder em 12 jogos, são 10 vitórias, um empate e uma derrota, 26 gols marcados, 13 gols sofridos, 31 pontos. Plymouth é o 18º, 13 jogos, são 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 15 pontos. Sequência, Ipswich não perdeu nas últimas 10 partidas e venceu 9 das últimas 10. O Plymouth sofreu 2 ou mais em 6 e mais de 1,5 em 9. Aqui, não tem muito o que inventar, Ipswich vem fazendo uma grande segunda divisão. Plymouth é um time que subiu na temporada passada, assim como o Ipswich, os dois vieram da segunda divisão, mas o Ipswich vem fazendo uma grande segunda divisão, então não tem outro cenário que não seja Ipswich para vencer a partida. Fechou? Pelo mesmo horário, também pela segunda divisão da Inglaterra, a gente tem o Queen's Park Rangers recebendo o Leicester. Aqui, confronto dos opostos, Leicester líder do campeonato disparado em 13 jogos, são 12 vitórias, enfrentando o vice-lanterna Queen's Park Rangers, que tem apenas 2 vitórias em 13 jogos. Que não tem muito o que inventar, uma equipe não venceu nas últimas 8 e a outra vem num momento absurdo, venceu 12 dos 13 jogos do campeonato. Eu vou buscar aqui também o Leicester para vencer essa partida. Show. Às 11h15 da manhã, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o super clássico entre Barcelona e Real Madrid. Real é o líder, 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota, 21 gols marcados, 7 gols sofridos, 25 pontos. Barcelona é o terceiro, 10 jogos, são 7 vitórias e 3 empates, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, 24 pontos. Campanhas bem parecidas entre ambos, um tem o melhor ataque e o outro uma defesa um pouco melhor. Sequência, o Barcelona marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, gol no primeiro tempo em 8 e marcou 2 ou mais em 7. Já o Real Madrid marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais em 7, mais de 1,5 nas últimas 7 e gol no primeiro tempo em 8. O confronto direto entre eles. Nas últimas 5 a gente tem 4 vitórias do Barcelona, uma vitória do Real Madrid e em 4 dos 5 jogos a gente teve pelo menos 2 gols, então é um jogo com uma tendência muito grande a gols. Porém, o ambas marcam não se cumpre nesse clássico, nos últimos 5 apenas um foi ambas marcam, então o que eu vou buscar nesse jogo? Acredito em pelo menos 2 gols nessa partida, então vou trabalhar o mais de 2,0 gols asiáticos nesse jogo. Nesse caso a gente precisa de 3, porém com 2 o nosso investimento é devolvido. Show! Ao meio-dia, pelo Campeonato da Arábia Saudita, a gente tem o Al-Faya recebendo o Al-Nassr. Al-Nassr, terceiro colocado, 22 pontos. Al-Faya é o oitavo, 14º. Aqui, apesar do Al-Faya viver um bom momento, o Al-Nassr é um dos melhores times da Arábia Saudita, junto com o Al-Hilal. Na minha opinião, são os 2 melhores times. Então, sempre que o Al-Nassr estiver em campo, eu vou buscar algo a favor dele no campeonato. Tá com odd interessante. O que dá pra gente buscar aqui é o Al-Nassr para vencer no ao vivo com odd valorizada. Fechou? Ao meio-dia, pelo Campeonato Austríaco, a gente tem o Red Bull Salzburg recebendo o Al-Tac. Salzburg, vice-líder, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 23 pontos. Al-Tac é o oitavo, 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 13 pontos. Sequência, Salzburg mais de 1,5 em 8 e marcou gols no primeiro tempo em 9 e o Al-Tac menos 3 gols e meio nas últimas 9. Confronto direto entre eles, nas últimas 5 a gente tem 3 vitórias do Salzburg e 2 empates. O que eu busco para esse jogo? Gosto do Salzburg para vencer, apesar dele não viver um bom momento, vai buscar recuperação no campeonato e quem deve pagar o pato é o Al-Tac, então vou buscar Salzburg para vencer e também gosto de pelo menos 2 gols na partida, gosto também do mais de 1,5 gol. Show. Ao meio-dia, pelo campeonato dinamarquês, a gente tem poupa-tempo, tem o Copenhagen recebendo o Rividrov. Aqui, Copenhagen é o líder, é atual campeão dinamarquês contra o Rividrov, lanterna que não venceu nenhum jogo ainda no campeonato. O que eu vou buscar aqui? Gosto do Copenhagen para vencer, porém um mercado que eu acho interessante e que eu vou buscar trabalhar, eu gosto do handicap asiático -1 Copenhagen. Fechou? Nesse caso a gente precisa de 2 gols, porém com um gol nosso investimento é devolvido.
Show. Às 13 horas, pelo Campeonato Turco, a gente tem o Rizespor recebendo o Galatasaray. Galatasaray, vice-líder, 9 jogos, são 8 vitórias e 1 empate, 18 gols marcados, 5 gols sofridos, 25 pontos. Rizespor é o oitavo, tem 14 pontos. Galatasaray marcou nas últimas 10 e não perdeu nas últimas 9 partidas. O confronto direto entre eles nas últimas 5 são 3 vitórias do Galatasaray e 2 vitórias do Rizespor, e sempre com muitos gols nos jogos. O que eu gosto para esse jogo? Gosto de trabalhar algo a favor do Galatasaray, não tem jeito. Galatasaray é um dos grandes candidatos ao título junto com o Fenerbahçe, porém essa vitória seca fora de casa eu acho um pouco arriscado. Vou levar para ao vivo e vou tentar buscar o handicap asiático menos 0,25 Galatasaray. Nesse caso, se o Galatasaray vencer, a nossa aposta é vencedora, porém se ele empatar, a gente perde apenas metade do nosso investimento. Show. Às 13h30, pelo Campeonato Alemão, a gente tem o Leipzig recebendo o Colônia. Leipzig é o quinto, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 19 gols marcados, 7 gols sofridos, 17 pontos. Colônia é o 16º em 8 jogos, apenas 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, apenas 4 pontos. Leipzig não perdeu em 9 das últimas 10 e mais 2 gols e meio em 8. O Colônia sofreu gols nas últimas 10, não venceu em 8 e mais de 1 gol e meio nas últimas 7. E para essa partida não tem muito o que inventar, a Leipzig muito superior ao Colônia. Então, o que eu vou buscar? Gosto do Leipzig para vencer a partida e também gosto de pelo menos 2 gols na partida. Também gosto do mais de 1 gol e meio. Show. Às 13h30, pelo Campeonato Sérvio, a gente tem o Novi Beograd recebendo o Estrela Vermelha. Estrela vice-líder, em 10 jogos tem 8 vitórias. O Novi Beograd em 11 jogos são 6 derrotas. Aqui, Estrela muito superior, é um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Sérvio, junto com o Partizan. Na verdade, o Estrela é campeão toda a temporada. Essa temporada o Partizan tá conseguindo disputar o título junto com ele. Então o que eu vou buscar nesse jogo? Gosto do Estrela Vermelha para vencer. E outro mercado que é interessante é um gol no primeiro tempo, visto que as duas equipes cumprem com frequência. O Novi Beograd em 8 das últimas 10 e o Estrela Vermelha nas últimas 10 partidas dele, a gente teve pelo menos um gol no primeiro tempo. Show. Às 14 horas, pelo Campeonato Português, a gente tem o Benfica recebendo o Casa Pia. Aqui, Benfica é um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Português, então não tem muito o que inventar. Eu gosto do Benfica para vencer. E outro mercado que é interessante é o handicap asiático menos 1 Benfica. O gol no primeiro tempo também é interessante, porém o Benfica tem deixado a desejar nos últimos jogos, tá sem o Di Maria, então eu preferi trabalhar o handicap asiático menos 1 nesse jogo. Show. Às 15h45, pelo Campeonato Italiano, a gente tem a Juventus recebendo o Verona. Juventus é a terceira colocada, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Verona é um dos piores times do campeonato, em 9 jogos tem apenas 2 vitórias. Sequência, a Juventus não perdeu em 9 das últimas 10, além de ter marcado gols em 9 das últimas 10 partidas também. Já o Verona não venceu nas últimas 7. Que não tem muito que inventar, a Juventus muito superior ao Verona. O Verona é candidato ao rebaixamento, inclusive na temporada passada bateu na trave para ser rebaixado. Eu gosto da Juventus para vencer e também é interessante o handicap asiático menos 1 Juventus. Show. Bora falar dos jogos da MLS, depois a gente volta para encerrar com o brasileiro e com a final da Sul-Americana. Às 18 horas a gente tem o Philadelphia Union recebendo o New England Revolution. Aqui duas equipes excelentes para gols, jogo único, quem perder tá fora. Philadelphia muito forte jogando em casa e o New England é um time que costuma castigar no contra-ataque. É um jogo excelente para gols, porém com o jogo empatado 0 a 0 eu fico de fora do mercado. O que eu pretendo trabalhar nessa partida é trabalhar o gol limite no final do jogo com uma das equipes sendo eliminada. Fechou? Não tem muito o que inventar, não vou trabalhar com jogo 0 a 0 porque pode ter medo das equipes de buscar o resultado, então vou preferir trabalhar apenas com uma das equipes perdendo o jogo, e caso eu faça algo nessa partida, compartilho com vocês lá no Telegram. Show. Já o jogo do Los Angeles contra o Vancouver, aqui a gente tem um favorito, o Los Angeles é favorito, mas não vou trabalhar o mercado de resultados nesse jogo. Assim como o jogo anterior, vou tentar buscar um gol limite com uma das equipes sendo eliminada no final da partida. Antes de sair o primeiro gol, não faço nada no jogo. Fechou? Às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o Palmeiras recebendo o Bahia. Aqui, Palmeiras vem num momento bom, depois de ter passado um momento turbulento, vem de 2 vitórias, venceu o Coritiba fora de casa e atropelou o São Paulo no Clássico no meio da semana. Inclusive, já voltou para a terceira posição, entrou de novo na briga pelo título, porque faltam 10 rodadas, tá a 9 pontos do Botafogo, ainda dá para buscar. É difícil, porém dá. Já o Bahia tá ali na disputa contra a zona de rebaixamento, 15º, tem 34 pontos, tá a 4 pontos do Vasco, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O que eu vou buscar nesse jogo? Apesar do Bahia estar vivendo um bom momento, acabou tropeçando contra o Cruzeiro na última rodada, vinha fazendo bons jogos, porém contra o Cruzeiro fez uma partida muito abaixo. O Palmeiras parece que reencontrou seu futebol. Eu gosto e vou buscar no ao vivo o Palmeiras para vencer a partida.
Show. Às 19 horas também a gente tem o América Mineiro recebendo o Grêmio. Grêmio, sexto colocado, tá ali na disputa para tentar pegar essa vaga direta para a Libertadores. Está a 3 pontos do Flamengo, que é o primeiro time dentro da zona de classificação. Pega o América, virtual rebaixado, lanterna. Muito difícil a situação do América. Tem que tirar 12 pontos de diferença, sendo que ele não consegue vencer jogos. Venceu apenas 4 jogos do campeonato. Vai precisar fazer um final de campeonato absurdo para conseguir escapar dessa zona de rebaixamento e dificilmente vai conseguir. Eu gosto de trabalhar aqui. A América desesperada é um time que sempre cumpre o mais de um gol e meio. A gente pega toda rodada esse mais de um gol e meio na América, é um dos times que mais cumpre essa linha no campeonato. Pega um Grêmio que também vem no momento excelente para gols e precisa do resultado. Vou buscar o mais de um gol e meio na partida. O empate anula Grêmio até seria interessante se o Grêmio fora de casa conseguisse desempenhar um bom futebol. Porém, o Grêmio em casa é um time, fora de casa é outro. Então, vou preferir trabalhar apenas o mercado de gols nesse jogo. Fechou? Às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense. Aqui, confronto direto pela Libertadores. Porém, o Fluminense tem a final da Libertadores na semana seguinte. O último jogo antes da final. Então, acredito que o Fluminense deva ir com um time reserva. Mas caso o Diniz vá com o time titular, eu vou ficar de fora do jogo. O Fluminense com o time reserva, eu gosto do Atlético Mineiro para vencer a partida. O Fluminense está com a cabeça totalmente voltada para a final da Libertadores. O Atlético em casa vem num momento ruim, vem de 2 derrotas consecutivas. Quer dar uma resposta para o seu torcedor. E é uma oportunidade muito interessante essa partida contra os reservas do Fluminense. Fechou? E para encerrar, vou voltar num jogo lá das 17 horas que eu deixei por último, que é a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Aqui, confronto duro, o time da LDU não é bobo, o time do Fortaleza é superior, mas a LDU é um time que dá trabalho, deu muito trabalho para São Paulo no Morumbi. O São Paulo custou conseguir o resultado para levar o jogo para os pênaltis, que inclusive depois foi eliminado na disputa de penalidades. Que eu vou trabalhar nesse jogo? Eu quero trabalhar algo a favor do Fortaleza. Fortaleza para levantar a taça, tá com uma odd de 1,55. Essa odd do Fortaleza para levantar a taça chegando a 1,60, eu gosto e vou fazer um investimento nessa entrada Fortaleza para levantar a taça. Mercado de gols, só trabalho no ao vivo no final do jogo com uma das equipes perdendo o título e por um gol de diferença. Que aí o adversário deve ir pro tudo ou nada, vai gerar espaço e a gente vai ter espaço para buscar mais um gol no jogo. E antes desse gol limite, não faço nada no mercado de gols. O único mercado que eu quero trabalhar nesse jogo é o Fortaleza para levantar a taça. Pode ser que o Fortaleza sinta o peso da final? Pode ser que sim. Porém, no pré-live, a minha análise é que o Fortaleza é um time superior ao LDU, não muito superior, mas é um time superior. E a gente tendo uma odd de 1,60 pro Fortaleza levantar a taça, é a entrada que eu quero fazer nesse jogo. Fechou? Então por hoje foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí para fortalecer, que me ajuda demais. Se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada que rola aqui. Tô trazendo palpites diariamente aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita aí e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo eu vou deixar um bilhetinho para vocês. Tamo junto e eu fui!